A cada ano, percebe-se que mais pessoas buscam entender o que é o transtorno do espectro do autismo. Além disso, percebe-se também que hoje há mais pessoas com esse transtorno. São mais de 2 milhões aqui no Brasil. Mesmo assim, ainda se questiona muito sobre o que é. Maiana, gostaria que você esclarecesse para a gente o que é o TEA, o que é o transtorno do espectro do autismo. Fique à vontade. Então, né, o autismo, né, como a gente fala, o transtorno do espectro autista, começou a ter essa nomenclatura, inclusive em 2013, com o DSM-5, porque antes era transtorno global do desenvolvimento, né, foi toda uma evolução, na verdade. Tinha o síndrome de Asperger, e aí em 2013 foi tudo englobado no TEA, né, o transtorno do espectro autista. Mas o que a gente fala tanto, a gente escuta tanto hoje em dia falar do autismo, né? Mas aí a gente pensa o que é, na verdade, o autismo. É uma doença? É uma síndrome? Não. Autismo não é doença, autismo não é síndrome. O que a gente entende, né, por doença? Doença é aquilo que a gente sente no nosso corpo, que a gente sente uma dor, que a gente sente uma falência em algum órgão, algo nesse sentido, né? E doença é câncer, é covid, é gripe, esse tipo de coisa. Os autistas, né, não têm doença, não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento, com algumas características, algumas dificuldades em 3 grandes áreas, né, do desenvolvimento, que é comportamento, socialização, né, que é a interação social, e comunicação. Então, que a gente chama da tríade do autismo. Nessas 3 grandes áreas, né, importantes do desenvolvimento humano, o autista, ele tem dificuldades nessas 3 grandes áreas, né? Eu costumo dizer que autista, né, o autismo, o TEA, como eu falei, volto a dizer que eu acho que eu bato nessa tecla de que não é, mas quando a gente recebe, né, uma criança com um diagnóstico, mas essa doença, esse problema, né, os pais, a família acabam, família extensora, não somente os pais, avó, tios, que muitas vezes desconhecem o que é. Mas esse problema que o meu filho está tendo, essa doença, eu falo, não é doença, não é problema, é uma condição que o seu filho tem, né? Por que eu gosto de falar dessa forma, condição? Condição significa aquilo que a pessoa é, né? É a natureza da pessoa. O cérebro do autista, ele funciona de uma forma diferente dos neurotípicos, né? Que somos nós aqui. É uma forma diferente do funcionamento. Ou seja, é melhor do que a gente? É pior do que a gente? Não. É diferente. Todos funcionamos de formas diferentes, né? Então, eu costumo sempre dizer isso. Não tem melhor, não tem pior. As crianças, as pessoas com autismo, elas funcionam de forma diferente. E nós precisamos entender que eles fazem parte do mundo e a gente que precisa aprender como conviver, né, com essa diversidade que cada vez mais está tão atual e tão imergida, né, na nossa sociedade. Então, eu sempre faço essa ressalva de que autismo não é doença, autismo não é síndrome, autismo é um transtorno no desenvolvimento, né, um transtorno do neurodesenvolvimento. E eu gosto particularmente dessa palavra de usar que é uma condição da pessoa, né? Porque quando a gente traz essa questão do transtorno, já dá uma coisa de transtorno mental, né? Que a gente usa muito de transtorno mental. Então, eu prefiro usar, né? É uma condição que ele tem, ele funciona de forma diferente, mas não quer dizer que seja melhor ou pior, apenas diferente, né? Essa é a minha colocação em relação ao que seria o transtorno do espectro autista. E eu cheguei a colocar alguns slides, né? Só para ficar mais figurativo, mas talvez eu vou só colocar um, porque eu gosto, né,
dessa fala que tem, inclusive, que às vezes hoje em dia as pessoas, né, estão até disseminando menos isso, mas era aquela coisa de que autista vive no próprio mundo, né? Autista não vive no próprio mundo, o mundo é nosso. Ele não vive um mundo à parte, ele faz parte do mesmo mundo que nós vivemos, né? E aí tem essa frasezinha dos patinhos aí que diz, é apenas uma maneira diferente de ver o mundo, com um jeito único de ser. E é disso que eu parto, né? Tanto na minha atuação como profissional, como pessoa, eu vejo muito dessa forma o autismo não como um mundo à parte, ele não vive no próprio mundo, ele vive no mesmo mundo que o nosso, né? E acho que isso é um pensamento que a gente precisa cada vez mais ir disseminando, né? Na nossa sociedade. Sim, é isso mesmo, Maiana. Tem um comentário aqui de Pati. Ela diz, exatamente por não ser doença, não tem cura. Quando a família entende isso, fica muito mais tranquilo e ajuda muito no desenvolvimento da pessoa com autismo. Né? Realmente, é isso aí, é importante esse entendimento, né? Isso, porque às vezes as pessoas, quando recebem o diagnóstico, não é fácil, né? Eu digo que é do luto à luta, porque é muito difícil você receber qualquer diagnóstico no filho, né? E realmente, quando a gente percebe que não tem cura, porque não é uma doença, é uma forma de funcionar diferente, né? Isso às vezes é frustrante. Ah, mas ele está fazendo tanta terapia, isso, é aquilo, ele não melhora, ele não vai se curar, ele vai aprender a funcionar no mundo que a gente vive. Mas não quer dizer que ele vai curar, sair do espectro, né, como a gente fala. Mas também não quer dizer que ele não vai conseguir conviver em sociedade, né? As terapias estão aí para isso. Mas realmente o que se sabe hoje é que não tem cura, não é uma doença, como eu falei, é uma forma de funcionar, né? É uma condição da pessoa.